além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali é bom se assentar. Fomos, o Senhor nos chamou, para trazer essa mensagem. O diácono Douglas veio trazendo a primeira, abrindo a campanha. E ali chegou o meu dia, que é hoje, E eu fui procurar entender essa mensagem, fui procurar entender sobre essa passagem, para poder estar passando para os irmãos. Eu pude ver como ela é rica, irmãos. Como ela é rica, como ela me encheu de temor, E aqui, Josué já estava no seu final de vida, Com 110 anos. E ele chama o povo para uma conversa, mas não uma simples conversa. Ele vem chamando o povo à repreensão, vem chamando o povo a eles que eles entendessem, o que era para eles fazerem, qual Deus eles iriam servir. Ele vem chamando o povo, que o povo, a atenção do povo, que ele pudesse refletir no qual Deus eles iriam servir. E aqui ele falando: agora pois, temei ao Senhor. Aí eu fui buscar o que é temer ao Senhor. E ali eu encontrei que temer ao Senhor, aleluia, é muito além. Temer ao Senhor é você, aleluia, ter adoração ao Senhor. Temer ao Senhor é o respeito ao Senhor, é reverenciar ao seu Deus. Temer ao Senhor, aleluia, é você, aleluia, saber, aleluia, reverenciar, a respeitar ao Senhor teu Deus. Aleluia, e o Josué estava falando para aquele povo: temei ao Senhor, agora pois, temei ao Senhor. Aleluia. Eu quero imaginar, irmãos, que para Josué estar falando com o povo dessa maneira, faltava um pouco de temor a Deus no meio daquele povo. Faltava um pouco de temor ao Senhor no meio daquele povo de Israel. Para Josué chamar a atenção do povo e falar: olha, vocês agora, pois, temer o Senhor. Faltava um pouco de reverência ao Senhor, um pouco de adoração, um pouco de respeito. Temer ao Senhor, irmãos, não é sentir medo. Temer ao Senhor é mais Deus me livre, como muitos falam por aí, Deus me livre fazer algo, porque o Senhor é fogo consumidor, Ele destrói, Não, irmãos, é muito aleluia. Temer ao Senhor é você ter respeito ao Senhor, é você dizer: Senhor, eu sou teu servo, aleluia, eu quero, aleluia, te adorar, eu quero, aleluia, te reverenciar, te respeitar, aleluia, temer ao Senhor é isso. E Josué, aleluia, ele levou para aquele povo: agora, pois, temei ao Senhor. Aleluia, falta um pouco, aleluia, de temor, aleluia, no meio do evangelho de hoje em dia. Falta um pouco de reverência no meio do evangelho, mas como assim reverenciar? Aleluia, você vem para a casa do Senhor, aleluia, aqui é um lugar separado, santo do Senhor que o Senhor separou para nós cultuarmos a Ele, adorarmos a Ele, Espírito em verdade. E muitos de nós, irmãos, quando estamos aqui nesse lugar, estamos despercebidos, aleluia, viramos a nossa atenção para outro lado e não reverenciamos, não tememos ao Senhor, não adoramos como Ele merece. É isso que Josué queria passar para aquele povo. Porém, agora, pois, temer ao Senhor. O que falta no meio de nós, no meio do Evangelho hoje em dia, é o temor, é reverência, aleluia, ao respeito ao Senhor, adoração. Mas eu venho buscar, aleluia, será mesmo que estamos temendo mesmo ao Senhor, temos adorado, reverenciado, respeitado Ele. Aleluia, e logo aqui, aleluia, após ele falar: pois agora temer o Senhor, ele vem falando: e serviu com integridade. Aleluia, eu fui buscar, irmãos, o que é servir o Senhor com integridade. Eu fui pesquisando, estudando sobre isso. E aí eu pude entender que é dedicar-se a Deus. Servir ao Senhor, irmãos, é dedicar a Deus aquilo que você está fazendo. Mas eu já sirvo, eu venho para a casa do Senhor, eu sento, eu leio a palavra, eu ouço o louvor, eu aqui estou servindo ao Senhor. Aleluia, reverenciar o Senhor teu Deus, servir
servir ao Senhor com integridade. Eu imagino Josué já pronto, né, de partir, porque ele vem falando aqui lá no começo, no 23 já estava já na sua velhice, estava já pronto, já estava já passado já, né? Aleluia ali. E Josué, antes dele acabar, né, ali, o que o Senhor colocou nas suas mãos, ele queria deixar aquele povo no caminho. Josué, ele sempre, aleluia, conduziu o povo desde o início. Josué, ele tinha um temor, respeito à fé em Deus tão grande. Aí a gente pode tirar Josué como exemplo de fé. Um homem que, aleluia, conduziu o povo, irmãos. A Bíblia fala, aqui eu estudei, eu pude entender que o povo, desde quando Josué sumiu, o povo não se desviou, o povo continuava ali nos seus caminhos. Certo que aconteceu algumas coisas, mas logo eles voltavam. E Josué falou, olha, servia o Senhor com integridade, servia o Senhor com fidelidade. Ah, mas por que servir o Senhor com fidelidade? Porque precisa isso no meio de nós, ser fiel ao Senhor. O Senhor busca de mim, de você, a fidelidade. Tá bom, mas como eu vou servir o Senhor com fidelidade? Irmãos, tem várias maneiras de você ser fiel ao Senhor. Por exemplo, você pode, aleluia, escolher, né, entre estar aqui e estar em qualquer outro lugar, e você foi fiel ao Senhor, você falou, não, eu vou estar lá. Aleluia, Josué queria, aleluia, que o povo entendesse isso. Aleluia, eu fui buscar. O que é fidelidade? É demonstrar lealdade e compromisso com o Senhor teu Deus, independente das áreas da sua vida. Temos que ter um compromisso, temos que ter lealdade, temos que servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. Josué vem chamando a atenção daquele povo para que eles pudessem refletir, aleluia, em que eles seriam, aleluia, servir, em quem eles seriam adorar. Josué vem chamando a atenção daquele povo para eles poderem entender quais deuses eles iriam servir. Aleluia. E aqui vem falando, servir ao Senhor com fidelidade. E logo depois ele vem falando, deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Josué vem falando aqui, irmãos, deitai fora. Eu não sei, irmãos, qual é, aleluia, o que tem te afastado do Senhor. Eu não sei o que tem ficado entre você e o Senhor teu Deus. Eu não sei o que tem te tirado assim do foco um pouco. Mas eu sei de uma coisa, é momento de você escolher qual Deus você vai servir. É momento de você deitar fora. Josué queria falar aqui, olha só, deixa de lado. Nada disso mais te importa, nada disso mais presta para você. Deixa de fora os deuses, aleluia, e começa a adorar somente ao Deus, aleluia, a qual vocês vêm servindo há tanto tempo. Aleluia, quantas coisas daquele povo passou. Josué foi testemunho das grandezas que Deus fez na meio daquele povo. Quantas guerras naquele povo, aleluia, venceu, porque o Senhor foi com eles. Deus entregou vários reis na mão daquele povo. E eles foram para a guerra várias vezes e voltou vitoriosos. E é isso que Josué fala. Olha para trás. Quantas coisas o Senhor fez por mim e por você. Quantas coisas vocês alcançaram. E hoje vocês têm que escolher. Meu Deus. Se é servir a Deus ou servir esses deuses pagãos de vossos pais. Dos seus pais no passado. Porque não podemos cogitar em dois pensamentos. O Senhor não aceita ele dividir sua glória com ninguém. O Senhor não aceita que você venha cogitar. Ai, mas não. É hoje o momento de você decidir. Hoje temos que decidir. Aleluia, haverá um tempo, irmãos, que vamos procurar a igreja do Senhor e vamos encontrar a porta fechada. Deus queira que eu e você não venhamos ser essa pessoa que irá bater na porta da igreja e procurar, porque não haverá mais tempo de escolha. Então hoje estamos nos dando a oportunidade de escolher entre servir a Ele e adorar outros deuses. Você, aleluia, tem a escolha hoje de decidir qual Deus você vai servir. O Senhor, Ele não briga, Ele não questiona com você a sua decisão, mas Ele só quer que você venha refletir. Aleluia! Quantas coisas você e eu passamos durante nossa caminhada. Aleluia!
decisão, temos que decidir, aleluia, qual Deus vamos servir. Ai, mas eu sirvo ao Senhor. Será mesmo que temos servido ao Senhor como o Senhor realmente quer? Porque muitos de nós podem dizer, sim, irmãos, adorar o Senhor. Aleluia, mas o Senhor Ele quer muito além. Aleluia. Ai, mas eu adoro o Senhor. Irmãos, como temos que decidir algo entre, aleluia, entre fazer uma coisa, Deus fala, faz isso, e nós fazemos isso. Deus fala, faz aquilo. Não, Senhor, acho que não, eu vou fazer isso aqui. E muitas vezes, muitos de nós queremos nossa cara, desculpe a expressão, mas é bem verdade, queremos sim a nossa cara, porque o Senhor nos mostra o caminho. Ó, é sim, meu filho, é sim, minha filha. E às vezes achamos que a vontade de Deus é muito pesada. E às vezes desviamos nossos olhares e vamos fazer outras coisas, em vez de nós olharmos para o nosso Deus que nos deu a oportunidade. O Senhor não obriga ninguém, irmãos. O Senhor não obriga ninguém a fazer aquilo que não quer. Mas sabe de uma coisa, o Senhor não obriga ninguém, mas a tua escolha vai refletir em você depois. O que você escolheu hoje, aliás, pode demorar 2 dias, 3 dias, 5 anos, mas depois você vai ver o retorno daquilo que você escolheu lá atrás. E não somente na sua vida, mas aqueles que estiverem ao teu redor, por causa da tua escolha, vai sofrer. Que é a sua família, que é seus parentes, por causa das nossas escolhas. Porque muitas vezes escolhemos errado, essa é a verdade. Não é mentira. Escolhemos sempre quando vamos escolher, estamos ao lado errado. A Bíblia fala que, aleluia, que o mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. E aquele que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Nós somos seres humanos. Erramos, fazemos algo, às vezes, quando vamos ver, já escolhemos e as coisas não voltam mais. A escolha é feita. E Deus está falando com o povo. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E aos deuses a quem serviram aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué deixou bem claro para eles. Se parecer mal servir ao Senhor teu Deus, a qual te tirou das garras, né? Aleluias, de Faraó, que abriu o mar. Muitos, irmãos, se você for parar para ler, folhear a Bíblia, lá no começo você vai ver que o povo de Israel, eles estavam cativos lá no Egito. E a mão do Senhor, por intermédio de Moisés, resgatou. E muitos, por causa das suas escolhas, por causa das suas obediências, por não temer ao Senhor, morreu lá. Mas ficaram esses. E Josué não queria que eles se perdessem no caminho. Josué estava preocupado. Josué estava preocupado com aquele povo. Ele queria alertar: qual Deus você vai servir? É tempo de deixar para trás. Já passou seus pais, a rodada dos seus pais. É tempo de deixar. É tempo de escolha. Vamos escolher. E a parte chave, a qual Josué vem falando com o povo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele deixou bem claro aqui para eles. Não querem. No início ao fim, ele deixou aqui bem claro. A sua escolha. A qual Deus que ele servia do início da sua trajetória lá com Moisés. Ele deixou bem claro que esse Deus era o mesmo que ele aqui no final da sua trajetória, ele ainda continuaria servindo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que está faltando de mim e em você é essa atitude. É servir ao Senhor. Aí eu vai falar: não, eu e a minha casa, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo. Mas eu não aguento, eu tanta luta, tanta prova. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas você não sabe
passando na minha casa as tribulações da perturbação, ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente, aleluia, que você esteja passando, o Senhor, Ele é contigo, Ele vai continuar sendo contigo, aleluia, independente. Servir ao Senhor, escolher hoje. Eu estou bem claro para aquele povo. Agora, ele falou, não amanhã, não daqui a 3 anos. Está aqui no início, irmão. Se você olhar, isso você vai ver. Agora. Porque era para já. Não era mais tempo daquele povo ficar cocheando em 2 pensamentos. Sabe aquela passagem que fala, aleluia, que você está em cima do muro e aí você está nem morno e nem quente. Deus está a ponto de te vomitar. É isso, ele queria dizer para aquele povo, ó, é tempo de parar de ficar em cima do muro. É tempo de parar com isso, é tempo de decisão. Você andou, olha como a trajetória foi grande. É tempo de escolha. Escolha servir a Deus. Escolha servir a Jesus. Ai, mas por que você está falando isso, Jaconisa? Porque eu já sirvo ao Senhor. Irmãos, não sou eu. É a sua palavra que fala. Se Deus está falando conosco, compartilhando conosco nessa palavra, é porque precisamos algo deixar. Algo ainda está em nós que não deixamos e Deus não tem se agradado. Deus está nos chamando a repreensão mesmo. Porque o pai que ama, ele corrige ao seu filho. E aquele que não corrige, esse o odeia. Então, se Deus está nos chamando a repreensão hoje, a nos fazer refletir na nossa vida aquilo que nós precisamos, é porque Ele quer ver em nós a mudança. E temos que escolher hoje. Você escolheu estar aqui. Decisão sábia. O Senhor está alegre. O Senhor está feliz pela tua decisão. Aleluia. Mas quando temos que tomar uma decisão, que essa decisão seja sábia, correta também. Nós possamos decidir sempre por Jesus. Que nós possamos sempre colocar Ele na frente. Eu sei que às vezes é difícil tomar alguma escolha que lá dentro a gente às vezes não quer. Porque a nossa carne ela diz algo e o nosso espírito diz outro. A nossa carne ela quer ficar em casa, irmãos. A nossa carne ela quer ficar em casa. Estou cansado, cheguei do trabalho, só Deus sabe como é que eu estou cansado. E aí vem o trabalho do Espírito Santo, quer te convencer, quer falar, está cansado, filho, mas vamos lá. E aí você está mesmo cansado do seu serviço, ou de qualquer outra coisa que você fez durante o dia que te cansou, mesmo assim você fala, não, eu vou lá, porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não mando mais em mim, mas Ele que manda. Eu não vivo mais eu, mas Ele que vive em mim. Isso é lindo quando você está ouvindo a voz do Senhor. É lindo quando você tem essa experiência de obedecer. E aí quando você chega no ponto desse, Deus fala contigo, você fala, muito obrigado, meu Deus, porque eu ouvi a tua voz. Eu escolhi estar lá. Eu poderia ter escolhido ficar dentro da minha casa, mas eu escolhi ir. Agora, pois, temer ao Senhor. Que nós possamos, sabe, ter esse temor ao nosso Deus. Que nós possamos voltar a temer. Eu não falo, meu irmão, só entre nós. Mas se nós olhamos para a redondeza, para as coisas do mundo, o temor a Deus tem acabado de pouquinho a pouquinho. Temos visto muitas coisas acontecendo que não tem agradado ao Senhor. É a falta de temor, falta de reverência, falta de respeito. Falta de zelo para a casa do Senhor. A igreja agora é de qualquer maneira para eles. Que possamos ter esse temor. Que possamos ter essa reverência, esse respeito. Aleluia. A Bíblia vem falando, irmão, sobre um homem. Aleluia. Sobre um homem. Aleluia. E ele ouviu dizer que Jesus iria passar por aquele lugar. Aleluia. Ele vem falando e ele veio. Aleluia. Vou de encontro. E ele foi. E chegando lá, irmãos, ele depara com uma grande multidão. Aleluia. E a Bíblia fala que ele não pôde ver Jesus porque ele era pequeno de estatura. Aleluia. E Jesus, ao olhar, a árvore lhe fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém repouso na sua casa.
Interessante, irmãos, que ele escolheu, ele ouviu dizer que Jesus ia passar, ele escolheu, por sua própria vontade, até Jesus conhecer Jesus, ele queria conhecer. E ele foi, e Jesus mandou chamar ele. Desce depressa, Zaqueu. E Zaqueu desce depressa. E Jesus vai ter com ele na sua casa. E ele fala, mas antes disso a multidão não entendia. Porque muitos estavam na carne, ele não entendia o mistério. E começaram a questionar por que Jesus ia entrar na casa daquele homem ladrão, aleluia, que roubava dos outros. Mas Jesus queria libertar aquele homem. Aleluia. Repare que a multidão estava lá, oprimia ele. Aquela multidão lá estava lá em conta de algum benefício para eles. Zaqueu não pediu nada para Deus, para Jesus. Zaqueu só queria conhecê-lo. Mas aquela multidão estava lá porque queria cura, queria libertação, queria algo por seu interesse. Mas Zaqueu só sentiu curiosidade em conhecer o mestre. E ele foi. E ele chama a atenção do mestre a ponto do mestre chamar e repousa na sua casa. E Zaqueu Jesus entra. E Zaqueu fala, olha, Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero dar, Senhor, aquilo que eu tenho tirado do povo, eu quero dar. Eu quero ficar livre desse meu pecado, eu quero dar. Primeiro, a escolha de ir conhecer Jesus. Segundo, ele escolheu sair do pecado. Uma vida que ele vivia enganando o povo, roubando o povo. Ele escolheu devolver. Jesus não falou, você vai lá e devolve. Não, partiu de Zaqueu mesmo. Não partiu de Jesus. Se você for parar para ler, você vai ver que, em momento algum, Jesus falou, Zaqueu, dá. Não. Diferente. Zaqueu que foi, que tomou a iniciativa. Meu Deus. E Jesus pega e fala para ele que hoje teria a salvação, mas não só para ele, mas para sua casa, para sua família. E Jesus fala, porque este também é filho de Abraão, este também merece. E Jesus dá a salvação para Zaqueu. Aleluia, porque Zaqueu escolheu, aleluia, sair da casa do pecado e servir a Jesus. Vou tirar tudo aquilo que estava ali. Irmão, Jesus quer entrar na tua família. Jesus quer entrar na tua casa, na minha vida, na tua vida. Mas temos que escolher. Temos que deixar. Temos que, aleluia, deixar de lado e trazer Jesus para perto de nós. Deixar o Espírito Santo de Deus entrar realmente na nossa vida. Quantas escolhas você fez, boas e ruins até aqui? Quantas escolhas você fez que agradou o Senhor e que desagradou a Deus? Quantas escolhas? Mas o Senhor, todas elas, o Senhor se manteve do seu lado. Momento nenhum ele te deixou. Muitos de nós aqui abandonamos ele. Mas a escolha é individual, é particular seu. O Senhor não vai te obrigar a escolher nada hoje. Você pode falar assim, mas eu não quero hoje porque... O Senhor não vai te obrigar. Ele não vai colocar a mão na sua cara, uma arma, não vai, porque a escolha tem que ser sua, é particular. A escolha é individual. Temos que também saber também que a escolha é individual. Aleluia, Jesus já está às portas. E eu e nenhum de nós não poder levar os nossos, porque é particular. A Bíblia fala que é no abrir e no fechar, não vai ter tempo nem de avisar. Porque se não fosse no abrir e fechar os olhos, a gente teria tempo de avisar, se conserta agora, porque Jesus está vindo. Não, é no abrir e fechar. Então, é um momento de decisão hoje. É isso que Josué queria falar para aquele povo. Escolhe. A decisão está nas suas mãos. Mas, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Independente de tudo que aconteça na sua vida, irmãos. Não temos que jogar nas costas de Deus. Ele não tem culpa. As nossas escolhas que fazem, às vezes, alguma coisa acontecendo na nossa vida. As atitudes que nós cometemos, que escolhemos, que reflete lá na frente. Temos que escolher.
temos que decidir. Hoje é o momento de você decidir. Para terminar, irmãos, há uns anos atrás, quase mais ou menos uns 6 anos atrás, uns 7 anos atrás, eu tive que fazer uma escolha também. Todos aqui conhecem a minha história, que eu perdi um filho, e ali eu me vi ali desesperada, triste, aí as angústias porque eu gerei e eu não tive meu filho, eu voltei para casa com um ponto e não gerei, não trouxe meu filho nos meus braços. E aquilo, o inimigo queria colocar no meu coração uma revolta contra Deus. O inimigo queria passar que Deus era esse. Que no momento que eu mais precisei, Ele não estava do meu lado. E aí eu comecei a questionar, porque nós questionamos com o Senhor. E o nosso erro é esse, querer questionar com o Senhor. Querer perguntar para o Senhor. E eu queria questionar com o Senhor por quê. Não queria me alimentar, não queria ver ninguém, queria ficar isolada, queria ficar sozinha. Falei até para o meu esposo que eu queria morrer, deixa eu morrer aqui. E eu não entendi por que todo mundo já estava com suas vidas. Por que ele não estava chorando mais? Por que a dor que eu senti não estava sentindo? Eu queria entender que ele já foi trabalhar, ver suas vidas. E eu me vi amargurada, isolada. O inimigo usou isso contra mim mesmo, porque ele queria me aprisionar nesse meio. Irmão, o inimigo ele usa até a sua dor para você fazer escolhas erradas na hora. E eu vivia sozinha, eu não entendi o porquê. Parece que só eu estou sofrendo. E um belo dia, eu estava sentada no meu sofá, na poltrona assim, no braço do sofá assim, e o inimigo soprou dentro do meu ouvido. Ele falou assim: tá vendo aí o Deus que você serve? Tá vendo aí? Cadê o seu filho? Você gerou, tá aqui com um ponto cheio de dor sofrendo. Irmãos, porque ele usa isso contra você, e a gente nem... Pela nossa dor, se a gente não tiver ligado, a gente cai no laço dele. Eu poderia naquele momento falar assim: é verdade mesmo, não quero mais servir esse Deus, não quero mais, não quero. Poderia ligar para o pastor, para a pastora e falar: ó, não quero mais porque isso, não quero. E eu parei. E eu falei: não, isso não vem de Deus. E aí, na mesma hora, eu falei: Senhor, me perdoa por todos os questionamentos que eu fiz com o Senhor. Me perdoa por eu não entender na hora e eu questionar. Sabe assim, quando a gente está com angústia, com raiva, a gente quer. É isso. Me perdoa. Mas hoje eu quero levantar. Só não tem. Me perdoa, Senhor, eu te amo. Eu quero te servir, eu quero te adorar, independente do que já passou. Aí Deus me fez refletir, irmãos, que eu estava sendo egoísta com a minha família. Porque o diabo ia usar essa questão para me isolar, e por eu ter família, filhos e esposo, ia afetar a minha família. Eu não vi eles sofrendo, mas eles estavam sofrendo da maneira deles. A dor deles era diferente da minha. Eu não vi quando meu esposo estava lá naquele cemitério carregando aquele caixão. Eu não vi, mas ele sofreu. E o diabo queria usar isso. Fez eu me culpar. Você é culpado. Fez eu culpar ele. Fez eu odiar tudo na minha volta. Mas Deus foi fiel comigo. Deus foi fiel e eu tive que escolher levantar por causa da minha família. Porque Deus levou um, mas deixou 2. A qual precisava de mim. E se eu não tivesse feito aquela escolha lá 7 anos atrás, será que eles estariam aqui? Será que eu poderia estar pregando essa palavra, falando que eu e minha casa servimos ao Senhor? Será que eu teria essa chance de falar eu e a minha casa servimos ao Senhor? Se aquela escolha que eu tive lá atrás, olha como é que reflete, irmãos. Lá atrás eu tive que me levantar,
escolher levantar. Em meio ao luto, em meio à dor. E eu pedi ajuda. Eu falei, pastor, me ajuda, pastor, porque eu não aguento mais. Eu tive que escolher. Em meio à dor. E é isso que o inimigo vai usar. Ele vai usar a tua dor para te, oprimir. Mas não aceita, levanta. Porque o Senhor vai te dar vitória. E eu pude contemplar a mão do Senhor sobre a minha vida. E Deus me deu vitória, irmãos. Eu estou aqui hoje porque eu não recuei lá atrás. Eu não deixei de adorar Ele, independente dele ter permitido que o meu filho venha se dar ao óbito. E sabe o que ele falou para mim? Você é um milagre. Ele falou no meu coração, você é um milagre. Porque você poderia não estar aqui. E eu parei de questionar. Parei de perguntar os porquê. Até hoje eu não sei o porquê. Mas eu comecei a me falar, Senhor, me mostra o teu propósito. Porque em tudo isso tem um propósito do Senhor. A nossa dor não é em vão, irmãos. O nosso sofrimento não é em vão. Tem porque tem um propósito. E um dia, a missionária Andréa, a gente conversando sobre, bem recente na minha dor, eu me lembro. Deus me faz lembrar sempre de todo mundo que me levantou, irmão, todo mundo que me ajudou. Eu louvo o Senhor. E uma coisa que eu não esqueço foi quando a missionária Andréa falou assim: minha irmã, você não entende hoje o porquê que Deus fez isso na sua vida que aconteceu. Mas você vai contar o testemunho. E ele vai servir para muitos que vão estar sentados lá. E esse é meu testemunho. Porque eu tive que me levantar para minha família permanecer de pé. O Senhor, esta noite hoje, Ele quer te levantar. Para você levantar a sua família. Mas se você ficar prostrado, aleluia, não tem como ele agir na sua casa. É que eu ponho na minha irmão, eu estou para estourar a tua família. Ai, mas o meu marido, meu filho, minha filha. O Senhor, aleluia, Ele tem poder de tirar. O Senhor tem poder, aleluia, de transformar a tua família. Aleluia. Pensa que é fácil, foi fácil, não é fácil para nenhum de nós. Para ninguém. Aleluia, mas foi necessário me levantar. Aleluia, para todos estar de pé. Eu tive que me levantar, irmãos, de minha dor. Aleluia, para alguém estar de pé hoje. Aleluia, está aí. Eram pequenininhos, nem entendiam ainda o que estava acontecendo comigo. E eu queria que eles sofressem, porque eu estava sofrendo. Eu queria que todos à minha volta sentissem a minha dor, mas não. Era entre mim e Deus. A escolha era minha de me levantar. A escolha era minha de fazer a minha parte com o Senhor. Eu tinha que escolher e dar ouvido ao diabo, ao opositor, aleluia, e dar ouvido à voz do Senhor. E hoje eu estou aqui para falar tudo para você, meus irmãos. Eu dei a voz para o Senhor. Eu resolvi, eu decidi me levantar. Eu decidi, aleluia, adorar, independente da minha dor. Eu decidi o adorar. Independente. Ai, mas está difícil, só? Independente, vai. Ai, mas vai. Vai, irmãos. Continue. Porque é nisso que o Senhor gosta disso, ó. Ele trabalha no meio disso, ó. Aleluia. Está difícil para você, mas não é difícil para ele não, porque aleluia, ele é especialista. Aleluia, em fazer milagres. O que é difícil para mim, não é difícil para ele, não. O que é impossível para mim, não é impossível para ele, não, irmãos. Glória a Deus. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, mas para ele não tem. Ele é sem limites. Ele ama. Então, irmãos, que nós possamos refletir hoje, independente da situação que você esteja passando, independente da situação que você esteja vivendo, escolha hoje. Porque se você está respirando, foi porque você, o Senhor me achou bonitinha ou bonitinho. Não, foi porque a graça dele te alcançou. A misericórdia dele te alcançou mais um dia. Porque nós não somos nem merecedores. Mas é a graça dele que nos alcança a cada amanhecer, a cada despertar.
é a misericórdia dele que se renova na sua vida, na minha vida, cada amanhecer. Aleluia. E ainda assim ele fala: deixa de lado e comece a me adorar em espírito e em verdade. Quando nós começarmos mesmo a fazer o que ele está falando, você vai ver, irmão, nós vamos ver. Se a gente já é abençoado, se prepare, que vai chover bênçãos na sua vida. Se a gente já é abençoado, não fazendo nem o tanto que ele merece, porque a gente faz isso aqui, acha que é isso aqui. Se prepare, irmão, porque vai chover milagre na sua vida. O Senhor vai alcançar seu esposo, o Senhor vai alcançar seu filho, o Senhor vai alcançar, aleluia, aquele viciado em drogas, os viciados em cerveja. O Senhor vai alcançar e vai trazer, vai te mostrar que Ele é Deus de promessa na sua vida. Pode demorar, irmãos, 1 ano, 2 anos. É no tempo do Senhor, Ele vai trazer. Foi assim comigo, foi assim com todos. Amém? Que os irmãos possam receber essa palavra. É momento de você decidir. Porque o Senhor quer transformar a minha e a sua vida. Faça como Josué. Escolha. Escolha o Senhor. Ele falou, ó, independente das suas escolhas, tá? Porque é pessoal. Independente se você vai adorar a Deus ou não. Que a tua escolha é pessoal. E foi para aquele povo. Eu vou servir o Senhor. Eu e minha casa. Então sirva, irmãos. É muito gostoso. É muito bom adorar o Senhor. Eu tive uma experiência muito boa lá em casa hoje. Eu acho que eu nunca tive essa experiência de fazer isso. E eu pude fazer. O pastor deu aula na segunda-feira e ele falou algo que eu coloquei em prática hoje. Ele falou, quer ver como você prega? Prega eu para você, prega. E eu fiz isso, irmãos, antes de estar aqui. Meu culto começou lá de manhã, para a glória do Senhor. Comecei a cultuar lá, comecei a falar com o Senhor, pregando sozinho, irmãos. Uma preparação para hoje, para agora. Comecei lá sozinha e eu senti a mão do Senhor lá ao meu lado. Senti a presença do Senhor. Como é gostoso servir ao Senhor. Como é bom, aleluia, estar aqui na casa dele. Aleluia, independente porque somos falhos. Mas é gostoso e prazeroso. Então que nós possamos refletir. Que nós possamos verdadeiramente adorar o Senhor. Porque a mão dele está todo o tempo do seu lado. Ele não desistiu de nós ainda. E nem vai desistir. Então escolha hoje, irmãos. Faça a escolha certa. Porque você tem toda a escolha da sua vida. Você levanta de manhã e você escolhe a roupa que você vai vestir quando você vai tomar seu banho. Você escolhe o que você vai comer durante a manhã, se você vai comer um pão, se você vai comer um biscoito. Você escolhe o que você vai... eu acho que eu vou tirar um frango para o almoço. E aí você tira do congelador, você bota para descongelar do lado de fora. Você faz todas as escolhas que você quer durante o seu dia inteiro. Então faça a escolha certa hoje. Escolha sempre por Jesus. Porque quando era a vez dele, ele escolheu por mim e por você. Lá na cruz. Escolha. Não deixe para amanhã. Aí agora, escolha o certo. Escolha estar sempre com Jesus. Amém? Os irmãos possam entender essa mensagem. Os irmãos possam guardar no seu coração. Que nós possamos ser praticantes dessa palavra. Que possamos colocar mesmo em prática. Haverá um momento que você vai precisar dessa mensagem que foi hoje dita e você vai lembrar, caramba, peraí. Porque o Senhor vai fazer você escolher. E vai ser nesse dia que você vai lembrar, opa, aquela mensagem daquele dia, eu preciso escolher agora. E aí você vai escolher o certo. Amém? Nesta noite de oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, por esta oportunidade, que os irmãos possam receber. Em nome de Jesus. Amém?
Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma mensagem bem objetiva, bem clara, né? Tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Todo dia Deus nos dá a oportunidade de escolher o bem, o mal, o certo, o errado, a vida e a morte. Hoje Deus te deu mais uma oportunidade de você fazer a sua escolha, você decidir. E Ele te aconselha a fazer a escolha pelo bem, para que você viva bem, para que você tenha vida e não venha perecer nesse mundo